Ok, pessoal, estamos de volta aqui, nesse momento, para trabalharmos um pouquinho, em rápidas palavras, a questão dos protocolos. Alguém já disse que protocolo é um verdadeiro protocolo, porque é cheio de nome, cheio de sigla, mas eu vou tentar ser o mais didático possível e o mais simples. Primeiro bizu que eu quero dar para vocês: só existe protocolo se houver rede. Olha só haverá protocolo em uma perspectiva de conexão quando houver rede. Porque, na verdade, o protocolo, eles são regras que estabelecem a comunicação entre computadores em uma rede. Seja ela rede local, como nós já vimos, intranet, extranet ou internet. Então, esse primeiro passo a gente considera muito importante para vocês aí. Observem, protocolo quando houver rede, seja ela local ou remota e por aí vai. Bom, eu quero destacar em primeiro lugar dois protocolos importantes, que é o protocolo chamado HTTP, que é o responsável pela transferência dos hipertextos. Nas nossas aulas anteriores, que falamos de internet, nós falamos para vocês que os hipertextos, eles são os corpos das páginas. E eles estão localizados dentro da www. Ou seja, naquela grande seção gráfica, nós encontraremos lá os nossos hipertextos. Acontece que para esse hipertexto ir e vir, do jeito que está acontecendo agora, nessa aula que você está assistindo, você carregou um hipertexto para a tua máquina. Isso só é possível através do que nós chamamos aqui de HTTP. É o protocolo responsável pela transferência dos hipertextos entre as máquinas, ou seja, do servidor para a tua máquina. Viram como é fácil? O nome dele é HTTP. Ele está presente lá na tua barra de endereço, onde você tem lá http://www.voupassar.com.br. Ou seja, a localização única, aquela URL, lembrando aí a vocês, aquela URL encontra-se dentro da área www, que só foi localizada por causa do protocolo HTTP. Viram como é simples? Vamos para a próxima. IMAP. Esse protocolo IMAP, ele tem uma curiosidade. Ele também trabalha com servidores. Porém, a acessibilidade dele é a mensagens armazenadas. Não estou falando ainda de transferência, estou falando de acessibilidade. Daí nós temos o protocolo chamado IMAP. O que é curioso, gente, é que os dois trabalham com uma acessibilidade ao servidor. Gravem bem isso, porque a ESAF gosta muito de falar do IMAP, ok? A ESAF gosta. E esse IMAP é o protocolo exatamente responsável por essa acessibilidade às mensagens. Assim como o HTTP, ele também trabalha com o servidor, só que mais em uma perspectiva de hipertextos. Muito bem, quero trazer para vocês aqui pelo menos mais 4 companheiros. Tá? O primeiro companheiro é o chamado FTP. Ele é o protocolo responsável pela transferência de arquivos. O arquivo vai e o arquivo vem a partir de um comando. Que esse comando, essa regra, lembrem-se, essa regra, nós estamos falando exatamente do FTP. Outro, SMTP. No material de vocês, gente, que está anexo aí, já fala o que é que significa cada uma dessas letrinhas, tá? Claro que são siglas norte-americanas, por uma questão histórica, mas o SMTP, ele é responsável pelo envio das mensagens de e-mail, ok? S aí de send, ok? Ou seja, de envio de mensagem. Assim como o chamado POP3, ele é responsável pelo recebimento, ou seja, você recebe as mensagens na sua máquina, porque o POP assim permite. Você envia mensagens para outras máquinas, porque o SMTP assim o faz. Perceberam como não é tão complicado assim? Vamos de novo. O AP. O AP é um tipo de protocolo muito mais específico para comunicações sem fio.
Daí a tradução, né? Wireless Application Protocol. Então, ele é o protocolo responsável pelo envio, tá? Ou pela comunicação aí, das comunicações de equipamentos sem fio. Leia esse Wzinho, esse W que tem aí, como sendo wireless, tá? Vamos à frente. Quero destacar com vocês aqui o nosso amigo IP. Esse é mais conhecido do que farinha em feira, né? Porque todos os lugares onde você chega em um determinado local onde tem internet, alguém diz, qual é o IP? Qual é o IP da tua máquina? Gente, nós estamos falando de quê, na verdade? Veja como é simples. Quando nós falamos de IP, nós estamos tratando de um endereçamento único, endereçamento físico de uma determinada máquina, seja ela da intranet ou da internet. É muito curioso isso. O IP da máquina é como se fosse um CEP. Até nós colocamos aqui para vocês que ele é como se fosse um CEP. Ele é um endereçamento próprio da tua máquina. E eu quero caracterizar com vocês, em rápidas palavras, o que exatamente significa esse IP, gente. Primeiro, nós já falamos, alguns chamam o IP de protocolo da internet, é o nome mais conhecido, ok? Outros chamam de endereçamento de servidores, encaminhamento para servidores, e por aí vai, tá? Mas o IP, na verdade, ele é o identificador de pacotes, como alguém gosta de chamar assim, tá? Protocolo de rede é um outro nome que se dá. Como nós já falamos, ele é um CEP, ele é um identificador de endereçamento de máquinas. E eu quero ainda falar o seguinte, gente. IP ele tem uma regrinha básica quanto ao número. Ele divide-se em classes, observem que ele divide-se em classes, e cada uma dessas classes não pode ultrapassar o número 255. Ou seja, a representação do IP, ele vai até 256 algarismos. Opa! Mas, Hermano, você não falou que era 255? 255 é o número. Ou seja, o zero também entra nessa jogada aí do identificador. Então, você poderá ter um 0 ou um 10 até o número 255. Ou seja, são 256 algarismos possíveis para a utilização de cada uma das classes dos nossos IPs. Gravem bem isso aí, hein? Outra, ele tem pelo menos 2 comportamentos. Bem, que os psicólogos me perdoem aí a expressão comportamento, porque IP não tem comportamento nenhum. Mas ele tem pelo menos 2 formas de o que nós podemos exemplificar. Por exemplo, ele será fixo quando em uma rede local. Como Herman, eu não entendi. Na verdade, pessoal, se você utiliza-se de uma rede local, o IP da tua máquina será o mesmo amanhã de manhã. Será o mesmo a semana que vem. Claro, eu não estou falando de alteração na rede, nem nos servidores da tua rede. Eu estou te dizendo que, na prática, você tem um modelo único para endereçamento da tua máquina, lá na sala, no teu escritório, e por aí vai. Se você usa a internet constante, Velox, por exemplo, você também terá um endereço fixo. Isso é um modelo, tá? Inclusive, eu quero dizer para você o seguinte, isso não foi erro de digitação, tá? Na verdade, eu tenho aí 2 formas de trabalhar a internet constante. Ou a internet banda larga, que é esse modelo que eu acredito que a maioria de vocês estejam nos assistindo. A forma variável do IP, eu destaco aqui nesse momento, como sendo da internet de escada, aquele modelo dial-up. De praxe, quando se conecta via dial-up, ou seja, com aquele barulhinho que faz na hora da conexão, você está recebendo do teu servidor um número. Então, a cada conexão que é estabelecida, você receberá um novo IP. Não estou falando da tua conta. A tua conta ela é única, tá? Estou falando de uma numeração que o servidor dá. Outro bizu que eu trago para vocês é que o IP é um número que é atribuído pelo servidor. Tanto servidor fixo
ou melhor dizendo, tanto o servidor local da tua intranet, como o servidor remoto da internet. Então, quem atribui os números dos IPs são os servidores. Guardem essa informação. Mas, Hermane, internet constante também variável, como é que é possível, gente? Há empresas que preferem que os seus clientes tenham sempre uma renovação de IP. Isso dá muito mais segurança. Muito mais segurança. Ou seja, a cada 15 dias, a cada 5 dias, a cada conexão, isso também será possível. Tá? Então eu quero que vocês observem bem os detalhes dos nossos apontamentos aí sobre IP. No material que vocês estão recebendo em anexo, tem falando bem mais sobre IP, sobre as suas classes, sobre como se divide. Tá? Aqui a gente está vendo um modelo bem interessante, ou, digamos, aquilo que seriam mais cobrados os nossos concurseiros aí, então. Eu quero ainda falar com vocês sobre tipo de protocolo muito importante, gente. Alguns autores, alguns colegas gostam de chamar de protocolo mãe, ou seja, aquele protocolo que recebe todos, tá? Ou alguns preferem dizer, não, esse protocolo aí é o protocolo universal, é como se fosse a língua inglesa, tá? Ou o inglês hoje tão falado pelo mundo. Então, na verdade, esse protocolo, gente, o nome dele é TCP/IP. O TCP/IP, ele é um tipo de protocolo universal, como nós já falamos. Ele permite que, na verdade, ele é um software, ele é um programa que permite que as máquinas se comuniquem sem problema nenhum, mesmo com as suas diferenças. E aí eu destaquei pelo menos 3 diferenças que são importantes nessa conexão que acontece entre as máquinas. Por exemplo, o fato das máquinas estarem próximas ou distantes. O TCP/IP permite que elas troquem figurinhas. O TCP/IP vai permitir que elas se comuniquem, ou seja, uma linguagem universal. Repetindo, se as máquinas ou se os computadores estiverem próximos ou à distância. Segunda característica que nós destacamos ainda, eles poderão trabalhar, ou o TCP/IP permitirá que as máquinas conversem, mesmo que elas tenham ou que elas sejam geridas ou gerenciadas por softwares diferentes ou de versões diferentes. Você encontra hoje máquinas que utilizam Linux e a outra lá do outro lado da ponta utilizando um Windows XP ou um Windows Vista ou o Unix de outro lado ou uma linguagem Mac. O TCP/IP permite que esses sistemas operacionais tenham um acesso de trocar, como nós já falamos anteriormente, trocar figurinhas, ou seja, trocar ideias e trocar arquivos que vão e vêm. Outra curiosidade interessante, usando equipamentos diferentes. Muito interessante esse dado, porque muitas vezes você conecta-se a partir de um Palm ou de alguns tipos de celulares e na outra ponta tem uma super máquina, um Macintosh, ou de repente uma máquina gigantesca aí, onde você encontra grandes processadores ou grandes equipamentos de grande porte, digamos assim, e essas duas máquinas conseguirão conversar, elas conseguirão trocar informações. Uma das grandes aptidões, digamos assim, desse software, uma das grandes vantagens desse software, que nós chamamos TCP/IP, que é um protocolo também, é permitir que todas essas máquinas se conversem ou troquem figurinhas. Por isso que alguns autores gostam de chamar de protocolo mãe. Eu prefiro chamar de protocolo universal, onde aquele consegue gerir as situações de softwares diferentes, localização de redes diferentes ou equipamentos diferentes. Ok? Fica esse bizu aí para vocês a respeito dos protocolos. E a gente se vê na próxima aula.